De 1500 a 1822, colonização à independência de Portugal. A história da elite brasileira começa quase próximo ao descobrimento do Brasil por Portugal. Em 1534, com as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa doou enormes extensões de terra a particulares leais à monarquia. Esses donatários distribuíam sesmarias, que consistia em terras concedidas gratuitamente à elite branca, e excluía indígenas, pobres e trabalhadores livres. Fundavam engenhos, exerciam poder judicial e militar no local. Ou seja, a terra não foi conquistada pelo trabalho, foi concedida pelo Estado colonial. A elite brasileira nasce dependente do Estado, não contra ela. Junto a isso, nasce uma elite denominada elite urbana, que se diferencia da elite rural, com menos poder inclusive, pois eram responsáveis por financiar engenhos, controlar exportações, importar manufaturas, cobrar impostos e garantir o monopólio dessas regiões chamadas metropolitanas. Nesse momento é criada a elite, principalmente controlando a produção nos campos e uma parte burocrata mercantil. Toda a produção brasileira era destinada não a desenvolver as cadeias produtivas brasileiras, nem fortalecer o mercado interno, era destinado ao mercado europeu e suprir as necessidades da coroa portuguesa. A força produtiva brasileira surge nessa época. Os povos indígenas são escravizados em massa para o corte de pau-brasil, agricultura inicial, serviços domésticos e guerras coloniais. A primeira classe trabalhadora, entre aspas, no Brasil, nasce escravizada para suprir ao mercado europeu. Nesse período, a coroa portuguesa, após explorar e praticar genocídio contra os indígenas, perceberam que os utilizar como mão de obra escrava não seria tão lucrativo, pois eles resistiam em bloco, guerreavam, destruíam engenhos, atacavam vilas, conheciam a floresta, rotas e refúgios, fugiam com mais facilidade e reorganizavam-se em aldeias livres. A escravidão exige controle total da força de trabalho. Com indígenas, isso era instável. A escravidão dos povos africanos foi a solução economicamente viável, já que havia conflitos inclusive com os jesuítas, que queriam catequizar os povos indígenas para trabalhar e pagar impostos à Igreja Católica. Marquês de Pombal expulsou os jesuítas em 1759 porque eles já controlavam indígenas, acumulavam riqueza e resistiam ao controle direto da coroa portuguesa. A elite rural precisava de mão de obra africana, pois o projeto era simples e brutal: produzir em grande escala com baixo custo para exportação, com controle total da força de trabalho e sem criar sociedade autônoma na colônia. Os povos africanos eram capturados, vendidos, transportados por milhares de quilômetros, separados de família, território e estruturas políticas. Isso reduz a capacidade imediata de fuga e reorganização, especialmente nos primeiros anos. Não elimina a resistência, mas a torna mais controlável. Além disso, a mão de obra escravizada africana se torna mercadoria internacional nesse período, pois ele tinha preço, podia ser comprado, vendido, herdado e era segurado, financiado e contabilizado. A escravidão se integra ao mercado mundial, a indígena não. A escravidão no período colonial não favorecia apenas a elite rural, favorecia os comerciantes, banqueiros, seguradoras, estado burguês e a burocracia colonial. Em 1807, Napoleão invade Portugal e a família real foge de Lisboa e vem para o Brasil, instalando aqui a capital do império. Esse é o acontecimento central, pois quando tomam essa decisão, engrandecem uma, entre aspas, unidade brasileira que acaba se tornando indomável anos depois. Até 1820, a elite rural e elite urbana não tinham motivos para se rebelar contra a coroa portuguesa. O latifúndio lucrava, o comércio exportador funcionava e a escravidão era mantida. Portugal assegurava o monopólio e repressão. Nesse momento, começa uma grande crise mundial em cima do antigo sistema colonial. Depois da Revolução Industrial, expansão do comércio mundial, novas ideias liberais, repressão por abertura de mercados, a elite mundial, principalmente britânica, fazia uma pressão global em cima do antigo sistema. Com isso, explode a Revolução Liberal do Porto em Portugal. Com a economia cada vez mais fraca e subordinada ao Império Britânico, Portugal se vê em um momento crucial e tenta reverter a autonomia do Brasil e restaurar o pacto colonial, ou seja, recolonizar politicamente o Brasil, mesmo sem usar esse nome. A
Após a Revolução Liberal do Porto, a corte portuguesa, antes no Brasil, com a sede do Império Português no Rio de Janeiro, volta para Portugal e tenta recuperar o pacto colonial, deixando aqui seu filho Dom Pedro. Quando Dom João vai embora, a elite brasileira fica em alerta, mas não rompe, pois ele deixa Dom Pedro como regente e ele já está cercado por fazendeiros, integrado às elites locais. Para a elite, isso ainda é aceitável. O momento de ruptura ocorre agora, quando as cortes portuguesas decidem enfraquecer o poder de Dom Pedro, tirar sua base no Brasil, dissolver instituições criadas aqui e principalmente ordenar o retorno imediato de Dom Pedro a Lisboa. A monarquia portuguesa via que Dom Pedro estava, entre aspas, abrasileirado, aliado à elite latifundiária, resistente às cortes, e isso trazia um risco político grande. Trazer Dom Pedro de volta não era só um símbolo, era recentralizar o poder e quebrar a autonomia da colônia brasileira. As elites brasileiras interpretaram isso como: se Dom Pedro voltar, voltamos a ser governados diretamente por Lisboa. Isso significa perda de cargos, perda de autonomia fiscal, perda de poder político local, risco de interferência no sistema escravagista. A classe dominante muda de posição quando mudam as condições materiais. Até 1808, o colonialismo era funcional, depois virou obstáculo. As elites não odeiam o colonialismo, elas odeiam perder poder. O Dia do Fico, em 1822, quando Dom Pedro diz: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Isso não era pressão popular real, era elite rural, mercantil, burocrata, militar, todos pedindo para ele ficar. Por quê? Ele garante ordem, garante a escravidão, garante unidade territorial e garante que nada mude estruturalmente. As elites não queriam uma ruptura social, uma república, participação popular. Ela queria manter tudo como estava, trocando apenas quem manda em quem. Dom Pedro vira imperador para proteger os interesses da elite contra Portugal e contra o povo. Resumo deste capítulo. Para a elite brasileira, o problema não era a dominação colonial em si, mas a perda de autonomia política conquistada após 1808. A ordem das cortes portuguesas para o retorno de Dom Pedro representava a restauração do controle direto de Lisboa e o fim do poder local. A independência surge, portanto, como uma resposta defensiva da elite, que opta por manter a monarquia, a escravidão e garantindo que a ruptura com Portugal não significasse qualquer transformação social. Agora vamos falar de 1822 a 1889, da independência à proclamação da República Federativa do Brasil. Com a independência do Brasil, as elites brasileiras, antes submissas à coroa portuguesa e ao mercado externo europeu, passaram a controlar o Estado monárquico diretamente. É a partir daí que as elites brasileiras tomam poder e se tornam a classe dominante no Brasil até os dias de hoje. O Estado colonial brasileiro deixa de ser instrumento de uma potência externa, também controlada pela elite portuguesa, e passa a ser controlado internamente pela elite brasileira. Antes, Lisboa decidia, a elite local obedecia e lucrava. Depois, o Rio de Janeiro decide, a elite local governa e lucra. Isso é tomar poder real, no sentido marxista, pois é controlar o aparelho de Estado diretamente. Quem toma o poder? Não é o povo, os escravizados, os pequenos proprietários, são os grandes latifundiários, comerciantes ricos, burocratas estatais locais e altos comandos militares. Fazem isso por meio da monarquia, não contra ela. A monarquia garantia continuidade do sistema vigente, da legitimidade internacional, evita a fragmentação territorial, mantém a ordem escravagista e bloqueia a radicalização popular. A elite usa a monarquia como instrumento, não o contrário. Então, o imperador Dom Pedro manda ou é instrumento? Aqui é sutil. O imperador tem poder real, mas esse poder opera dentro dos limites da elite. Depende dela para governar e serve seus interesses estruturais. Quando o imperador deixa de servir, ele cai, como vemos à frente. Onde estava o povo nesse período? Sofrendo repressão direta da monarquia brasileira, como nos exemplos a seguir. Revolta da Cabanagem, no Pará, onde os indígenas, negros escravizados e libertos, mestiços pobres, chamados de caboclos, e trabalhadores urbanos se rebelaram pelo fim da exploração das elites locais. Participação política real, melhores condições de vida. Não era um movimento separatista de elite, era revolta popular armada. O Estado monárquico brasileiro respondeu:
com repressão militar brutal, assassinando cerca de 30 a 40% da população do Pará. Balaiada no Maranhão, onde vaqueiros, artesãos, pequenos camponeses e escravizados lutaram pelo fim da opressão dos grandes fazendeiros, melhores salários e contra abusos da elite local. O Estado monárquico brasileiro respondeu com o envio do exército a comando do Duque de Caxias. Líderes executados ou presos, e Duque de Caxias vira herói nacional, reprimindo pobres, defendendo interesses da elite e não a liberdade. Revolta dos Malês na Bahia, onde escravizados africanos muçulmanos e trabalhadores urbanos negros queriam o fim da escravidão, liberdade religiosa e autonomia comunitária. O Estado monárquico brasileiro envia tropas, reprime imediatamente, executa pessoas publicamente, deporta outros e avança leis mais duras contra negros. O medo da elite era explícito de algo como aconteceu no Haiti. Os exemplos são diversos e não caberia nesse vídeo. O ponto principal é: sempre que as classes populares tentaram intervir na política ou questionar a estrutura social, o Estado imperial respondeu com violência. A repressão não foi exceção, mas regra. O exército e a Guarda Nacional atuaram como braços armados da elite, garantindo a continuidade da escravidão, do latifúndio e da exclusão política. O Império Brasileiro não foi um Estado acima das classes, mas um Estado da classe burguesa. Sua estabilidade foi construída sobre o sangue dos pobres, dos negros, dos indígenas, dos trabalhadores livres que ousaram desafiar a ordem escravista. O Império Britânico, maior império na época, fazia muita pressão no Império Brasileiro, pois eles haviam abolido o tráfico e a escravidão. O escravismo era visto como um atraso econômico, problema diplomático e risco comercial. O Império Britânico apreendia navios negreiros brasileiros. Pelo Brasil ser um dos últimos países do mundo ocidental a manter o sistema escravista pleno, havia ordens explícitas da coroa britânica para a repressão. A escravidão começa a entrar em decomposição interna, não por bondade. Ela entra em crise existencial material com a queda da produtividade, fugas em massa, quilombos urbanos, alforrias forçadas, redes abolicionistas populares, resistência cotidiana dos escravizados, e o custo de manter a escravidão passa a ser maior do que o lucro marginal que ela gera. O escravismo deixa de ser modo de produção funcional capitalista e passa a ser um entrave ao próprio capital. O império tentou até o fim prolongar e amortecer a crise e não romper. Ele tentou ganhar tempo com a lei do ventre livre, lei dos sexagenários, leis que funcionavam como indenização indireta, amortece a perda patrimonial e adia o conflito. O objetivo não era libertar o escravo, mas evitar a ruptura brusca com essa elite rural. Por que o Império não conseguiu garantir a indenização para os senhores de escravos? Esse é o problema central do capitalismo. O Estado imperial não controlava o capital. O capital era concentrado na elite rural e orbitado na elite urbana. O Estado era endividado e dependente do crédito externo, que era o Império Britânico. Não tinha base fiscal moderna. Para indenizar cada escravizado, o Estado teria que se endividar mais, aumentar impostos sobre a própria elite ou emitir moedas e gerar inflação. Não era puramente falta de dinheiro, mas falta de capacidade política e crise estrutural. O sistema já estava ruindo. Indenizar reconheceria o escravo como um bem legítimo, abriria precedentes jurídicos perigosos e dividiria ainda mais a elite. O Império escolhe salvar o Estado e o crédito internacional, mesmo que isso custe sua base social. Os riscos de manter a escravidão eram altos, de sanções comerciais, isolamento diplomático, crise de crédito internacional e o Brasil ser visto como o único país escravagista do Ocidente. A Lei Áurea é um ato defensivo do Estado, não uma revolução social. Agora, o ponto de ruptura da elite com o Império. O ponto de ruptura da elite com o Império acontece na assinatura da Lei Áurea, onde Dom Pedro, evitando o desgaste com a elite, prefere não ter seu rosto associado à abolição da escravatura, colocando sua filha Princesa Isabel para se encarregar disso. A elite aceitou a assinatura de Isabel porque não havia mais como manter a escravidão. O custo político e econômico era alto demais. Aceitar é diferente de apoiar. Eles ainda assim queriam indenização e viram que o Império não garantiria isso a eles. A elite brasileira sabia que o escravismo não era mais uma alternativa viável, porque o tráfico negreiro já era proibido. Escravos fugiam em massa, quilombos reapareciam, cidades cheias de negros livres e o custo crescente da vigilância e repressão. O escravo, assim como moeda, deixou de ser um ativo seguro.
A elite já tinha um plano B. Eles já haviam garantido a posse da terra, garantindo o controle do Estado e preparando a transição para o trabalho livre precário, imigração europeia e endividamento do trabalhador. A exploração continuaria sem precisar de um cativeiro legal. A Lei Áurea não garantiu terra, salário, moradia, educação, cidadania material e nem indenização aos libertos. O ex-escravizado foi liberto, juridicamente, e abandonado socialmente. A liberdade formal serviu para transformar o ex-escravo em força de trabalho disponível, sem meios de produção. Mas quem articulou o golpe da proclamação da República e a abolição do Império? A articulação do golpe foi feita por militares positivistas, ressentidos, latifundiários, principalmente em São Paulo, ligados ao café, que estavam irritados com a abolição sem indenização. E, por fim, a elite urbana, pois queriam um Estado mais alinhado ao capitalismo moderno. Resumo desse capítulo. O Império Brasileiro existiu enquanto foi funcional aos interesses da elite. Durante décadas, garantiu a unidade territorial, protegeu a grande propriedade, reprimiu revoltas populares e, sobretudo, assegurou juridicamente o modo de produção escravista, base do lucro da elite rural. Enquanto cumpriu esse papel, a monarquia foi defendida, sustentada e legitimada. Nesse momento, o Império deixou de ser um instrumento eficaz de dominação de classe. Ele já não protegia os interesses centrais da elite com a mesma eficiência e passou a representar um custo político e econômico. A monarquia, que antes garantia a exploração, agora impunha limites e riscos. A República surge, então, não como ruptura popular, mas como uma reorganização do poder das elites. Se o Império garantiu o lucro por meio da escravidão, a República prometeu algo ainda mais valioso: o controle direto do Estado. O federalismo entregou o poder às oligarquias regionais. O exército foi incorporado como um pilar do novo regime e a exclusão política das massas foi mantida por outros meios. De 1889 a 1930. Da República Velha até o Estado Novo. A República consolidou o poder direto das oligarquias agrárias sobre o Estado brasileiro, já que, com o federalismo, transferiu grande autonomia aos estados, permitindo que as elites regionais controlassem as eleições, forças armadas locais e a máquina administrativa. O Estado não tinha como objetivo integrar a maioria da população, mas assegurar a ordem social necessária à acumulação de capital, baseado na exportação agrícola, sobretudo do café. Éramos apenas uma fazenda para o mundo. Enquanto os fazendeiros usavam mão de obra precarizada e garantiam lucros exorbitantes nas terras herdadas pela coroa portuguesa. A Lei de Terras de 1850 já havia estabelecido que a terra só poderia ser adquirida por compra e não mais por posse ou uso. Essa lei teve um efeito estrutural de impedir que pobres, ex-escravizados e trabalhadores livres acessassem a terra, ao mesmo tempo que legalizou e consolidou os grandes latifúndios. Após a escravidão, muitos imigrantes europeus que se recusavam a vir para o Brasil, mesmo com a promessa de que não seriam escravizados, tinham medo de que, em caso de crise, o governo brasileiro utilizasse os imigrantes europeus como escravos. Com o fim da escravidão, o governo brasileiro ofereceu terras e garantias legais de trabalho para a imigração em massa de europeus. Por que o Brasil precisou dos imigrantes europeus? Na visão da elite, os trabalhadores europeus eram mais disciplinados, ajudariam a embranquecer a população e seriam mais facilmente integrados ao capitalismo assalariado. O resultado foi a exclusão deliberada dos negros do mercado de trabalho formal, sobretudo nas regiões mais dinâmicas da economia. O negro passou a ser empurrado para trabalhos informais, subempregos, desemprego estrutural e repressão política. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre foi, ao mesmo tempo, uma transição racialmente seletiva. O trabalhador rural, ex-escravizado ou pobre livre continuou subordinado ao latifúndio. O trabalhador camponês permanece preso à terra, sem nunca se tornar proprietário. Antes, a dependência econômica que regia a escravidão, hoje um cativeiro legal. O acesso à terra seguia bloqueado pela Lei de Terras e o Estado atuava para proteger a grande propriedade e não o trabalhador. O poder político no campo era exercido de forma direta pelo coronel, que controlava o trabalho, terra e voto. A polícia local servia os grandes proprietários. Os conflitos eram resolvidos com violência privada ou estatal. Nesse momento, temos dois tipos de burguesia com força e poder. A burguesia rural mantinha seu controle e domínio como sempre manteve, desde a época colonial, e a burguesia mercantil urbana
ganha mais força e poder com a própria modernização capitalista que exigiu uma maior industrialização do país. A burguesia urbana poderia crescer sem ameaçar a burguesia rural e as duas viverem em apoio mútuo. O crescimento da burguesia urbana e industrial durante parte da República Velha obteve funções que complementaram com a burguesia rural. O latifúndio gerava excedente exportador, esse excedente financiava o comércio, bancos e infraestrutura. A cidade crescia apoiada no campo, mas essa industrialização sempre foi limitada, dependente e financiada por capitais ligados ao agroexportador. Na prática, a elite industrial urbana cresce submetida à elite rural, pois não havia força suficiente para confrontar o latifúndio. A elite rural sabia que não poderia depender somente da exportação, era muito arriscado, então industrializar o Estado poderia assegurar o lucro em caso de crises. O ponto de ruptura dessa elite com o coronelismo, essa república velha, acontece em 1929 com a crise na Bolsa de Valores americana. Além de derrubar o preço do café, expôs a fragilidade do modelo agroexportador. Colocou em xeque a hegemonia paulista que controlava a industrialização do Brasil, financiada por capitais do café. A elite percebeu que o velho pacto já não garantia mais estabilidade. O Estado precisava intervir mais para regular a economia. Virou necessário reorganizar o poder central. Vargas surge como uma opção, já que as elites paulistas haviam sido enfraquecidas pela crise do café. Vargas não rompe com a propriedade privada, não ameaça o latifúndio, promete fortalecer o Estado, propõe industrialização controlada e oferece a mediação entre o capital e os trabalhadores. Vargas não vem contra a elite, mas para reorganizar a elite no poder após a crise de 1929. Resumo deste capítulo. A República Velha consolidou o poder da elite agrária, enquanto a elite urbana e industrial surgiu de forma dependente e subordinada. Campo e cidade não se enfrentaram, fundiram-se num mesmo bloco de poder com a hegemonia do latifúndio. A abolição apenas reorganizou a exploração, excluindo ainda os negros e preservando a grande propriedade. A crise de 1929 rompeu o pacto oligárquico e levou a elite a apoiar Vargas, não para romper com a ordem, mas para reorganizá-la. De 1930 a 1945, do Estado Novo ao fim da Segunda Guerra Mundial. Vargas chega ao poder apoiado pela elite rural do Rio Grande do Sul e Nordeste, e depois com o apoio da elite rural de Minas Gerais, que, no primeiro momento, fazia parte da política café com leite junto com São Paulo. A elite paulista ficou isolada e só cabia aceitar que o grande capital havia ganhado. Além da elite rural, Vargas tinha o apoio da burguesia urbana que emergia, as forças armadas, principalmente os tenentes, e um Estado que precisava ser reconstruído depois do colapso do café. A elite cafeeira de São Paulo não representava a elite brasileira, era apenas uma fração hegemônica até 1929. Quando o café quebra, essa hegemonia rui. Isso abre espaço para outras frações da elite que sempre foram subordinadas a São Paulo. Os primeiros anos de Vargas, chamado de governo provisório de 1930 a 1934, foi usado para fazer o desmonte do velho arranjo oligárquico, com a dissolução do Congresso, intervenção federal nos estados, fim da autonomia extrema dos coronéis e centralização do poder no executivo. Isso não é uma revolução social, é reorganizar o poder da elite. O coronel continuava existindo, mas agora era subordinado ao Estado Central, não mais soberano em seu território. Nesse período, o Partido Comunista Brasileiro, que surgiu em 1922, ganha cada vez mais forças, atuando em sindicatos, organizando greves e com base real entre operários industriais. O problema para a elite era que o operário brasileiro nesse momento era mais politizado do que ela gostaria. Tinha forte influência do anarquismo, socialismo e comunismo, além de ser composto em grande parte por imigrantes e filhos de imigrantes. Isso assustava a elite. Mas como Vargas geriu o conflito de classes entre operários comunistas e a elite, reprimindo duramente o Partido Comunista Brasileiro, perseguindo lideranças, fechando sindicatos independentes e, ao mesmo tempo, reconhece apenas sindicatos controlados pelo Estado, cria legislação trabalhista para regular o trabalho e incorpora o trabalhador como sujeito tutelado, inspirado no positivismo e fascismo europeu. O trabalhador existe, mas não pode se organizar livremente. O conflito de classes é mediado pelo Estado. Mas espera aí, por que o liberalismo americano não se encaixava, entre aspas, no Brasil?
e o fascismo europeu era mais próximo da realidade brasileira naquela época. O liberalismo dos Estados Unidos pressupõe algumas coisas que o Brasil não tinha, como pequena propriedade difundida, mercado interno forte, burguesia independente do Estado e uma cultura política de cidade de voto. Lembrando que o povo não votava ainda. Estamos falando de um governo que rompeu com o coronelismo com as Forças Armadas. Não havia voto popular. O Brasil tinha um latifúndio concentrado, uma economia voltada para a exportação, elite dependente do Estado e massas excluídas da política. O liberalismo político aqui significa perda de controle, não liberdade. Para a elite brasileira, o voto livre era uma ameaça, os sindicatos autônomos eram uma ameaça, a imprensa popular era uma ameaça, então o liberalismo, à americana, era perigoso demais. A experiência da República Velha queimou o liberalismo. Formalmente, o Brasil havia tentado o liberalismo com a Constituição de 1891, com o federalismo e eleições, e o resultado foi coronelismo, fraudes, fragmentação do poder e incapacidade de responder à crise de 1929. Ou seja, o liberalismo foi associado ao caos e à fraqueza do Estado, não à prosperidade. Quando a crise destruiu o café, a elite concluiu que um Estado fraco não poderia proteger. Um ponto de virada para a elite foi a Revolução de 1917, as greves operárias no Brasil, o crescimento do Partido Comunista. A elite passa a ver a democracia liberal como uma porta de entrada do socialismo. Nos olhos da elite, parlamento leva a sindicatos, sindicatos levam a partidos comunistas e o que leva a uma revolução. O Estado fascista europeu parecia, entre aspas, funcionar melhor, porque oferecia o que a elite queria: Estado forte, ordem social, repressão ao comunismo, manutenção da propriedade privada, industrialização acelerada, controle dos trabalhadores e tudo isso sem mexer no latifúndio nem no capital. As Forças Armadas eram positivistas, defendiam uma ordem, hierarquia e centralização, assim como o lema da nossa bandeira Ordem e Progresso. O governo Vargas é fundado na ideologia positivista, como um modelo de nação. Diferente de países vizinhos latino-americanos, que têm uma história ligada a lutas anticoloniais, o Brasil tem, desde a sua fundação, uma brutal repressão às massas. Vargas se torna a síntese de tudo isso. Ele não era um fascista clássico, mas um positivista que absorveu o corporativismo, adotou o autoritarismo, rejeitou o liberalismo puro, reprimiu os comunistas e reorganizou o trabalho via Estado. Ele ofereceu ordem para a elite, direitos controlados para trabalhadores e centralização para os militares. Em 1937, Vargas consolida o Estado autoritário, chamado de Estado Novo. O medo da classe trabalhadora organizada, do comunismo, com a intentona comunista de 1935, e o medo da fragmentação das elites regionais. O governo Vargas elabora um plano falso chamado de Plano Cohen, para justificar o fechamento do Congresso, cancelamento das eleições e uma nova Constituição outorgada. Mas espera aí, se a elite queria controle absoluto, Estado forte, por que não apoiou o movimento integralista, que era mais próximo do fascismo europeu? Simples, a burguesia queria controle do Estado, não ideologia. Algo que a elite brasileira percebeu e que foi um grande erro da elite alemã foi: se um movimento vira ideológico demais, ele se torna mais poderoso do que a própria elite. O nazismo começou como ideologia e acabou, na prática, com a subordinação da elite pelo Estado. A elite brasileira não queria uma ideologia que controlaria o Estado e acabaria levando para um governo que, apesar de proteger a propriedade privada, faz com que ela seja regulada ou usada para demandas do Estado, como foi o regime nazista. Já Vargas cumpria exatamente o que se esperava dele: um Estado forte, autoritário, mas não com ideologia forte. Era centralizado na figura do Vargas, mas na prática ele nunca teve o poder real. A elite sempre estava guiando seus passos, e caso ele ultrapassasse alguma linha vermelha, seria golpeado. Um exemplo do medo de uma ideologia varguista, ou um culto à personalidade exagerada a ele, foi quando a elite tirou ele do poder em 1945. Os direitos trabalhistas criados pelo Vargas não foram para acabar com a exploração, mas administrá-la. A lógica da elite era: melhor conceder direitos controlados do que enfrentar uma classe trabalhadora radicalizada. O objetivo central era amenizar a luta de classes, desmobilizar a ação revolucionária e canalizar o conflito para dentro do Estado. O medo da elite era porque os trabalhadores não pediam só melhores salários, mas pediam controle da produção. A propriedade privada era questionada e a repressão pura já não estava dando conta sozinha.
Então a solução foi Vargas conceder direitos de cima para baixo, reconhecimento legal do trabalhador, excluindo o trabalhador do campo, proteção mínima e sem autonomia política. Ainda o trabalhador não tinha direito a voto. Quando o Estado concede direitos, ele cria a sensação de progresso, reduz a urgência do confronto, estimula a acomodação e enfraquece a radicalidade. O trabalhador passa a lutar por reajuste, por enquadramento na CLT e benefícios, não mais por poder, por controle da produção e ruptura estrutural. O pacto da elite é implícito. Você não luta contra o sistema e o sistema garante a sua sobrevivência. Esse pacto interessa à elite porque dá estabilidade, ao Estado porque mantém o controle e ao capital porque garante previsibilidade de lucro, algo essencial no capitalismo. Por isso, grandes potências capitalistas garantem direitos trabalhistas, porque, acima de tudo, servem ao interesse do grande capital. Sem as regulações trabalhistas, o capital enfrentava riscos como greves imprevisíveis, paralisações espontâneas, sabotagem, alta rotatividade, conflitos violentos e repressão constante eram caras e politicamente arriscadas. Apesar de gerar lucro a curto prazo, ele era instável, inseguro, difícil de planejar e vulnerável a crises políticas. Direitos trabalhistas são cálculos de custos fixos, porque quando o Estado estabelece direitos de jornada definida, salário mínimo, férias, encargos previsíveis, o capital passa a saber quanto custa explorar. Isso permite planejamento a longo prazo, cálculo de margem de lucro, investimento industrial e expansão controlada. O trabalhador vira uma variável calculável, não um fator caótico. O salário é usado como mecanismo de controle, porque cria uma dependência mensal, disciplina o trabalhador, reduz a disposição ao risco e incentiva o conformismo. O trabalhador pensa, não posso perder isso. Isso desarma politicamente a classe. Resumo desse capítulo. Vargas assume apoiado por frações da elite e forças armadas, enquanto a elite paulista perde hegemonia. Centraliza o poder, controla os coronéis e reorganiza a elite, sem alterar a estrutura social. Reprime comunistas, fecha sindicatos independentes e cria legislação trabalhista que controla o trabalhador, incorporando-o como um sujeito tutelado. Inspirado pelo fascismo europeu e pelo positivismo, oferece ordem, disciplina, previsibilidade de lucro, mantendo a elite protegida e subordinando o país a um Estado forte, mas sem ideologia própria. Direitos trabalhistas funcionam como um instrumento de controle e pacificação de classes, garantindo estabilidade e preservação da propriedade privada. De 1945 a 1989, do fim da Segunda Guerra Mundial ao fim da ditadura militar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se vê em uma situação bipolar, onde a União Soviética vence militarmente e ideologicamente, e os Estados Unidos vence economicamente e institucionalmente. A burguesia mundial e brasileira chegam à conclusão: o socialismo é uma ameaça real, os Estados Unidos são o único escudo possível. A elite brasileira não escolhe os Estados Unidos por afinidade cultural, mas por interesse. O medo do comunismo cresce exponencialmente. O Partido Comunista Brasileiro sai da clandestinidade em 45 e cresce rápido. Sindicatos se expandem e Vargas mantém o diálogo com os trabalhadores. Os americanos se tornam uma força economicamente hegemônica e forçam o Brasil diretamente a mudar sua política externa, doutrina militar, economia e formação das elites dirigentes, com acordos militares, financiamento, treinamento de oficiais, missões técnicas e intercâmbio entre as academias militares. O exército deixa de olhar para a Europa e passa a olhar para Washington. Antes, as Forças Armadas do Brasil eram positivistas, nacionalistas e defensores do Estado forte. Mas, depois da guerra, ela adota uma doutrina de segurança nacional, anticomunismo como eixo central e alinhamento estratégico aos Estados Unidos. O exército passa a ser como um guardião do capitalismo e da ordem ocidental. O momento de ruptura da elite brasileira com Vargas. Aqui é o grande momento de ruptura da elite com o governo Vargas. Vargas, nesse momento, era nacionalista demais, estadista demais, tolerante com os sindicatos do Estado, era capaz de mobilizar massas e ambíguo frente ao comunismo. Para os Estados Unidos, Vargas não era comunista, mas não era confiável. E no mundo da Guerra Fria, a ambiguidade é intolerável. Os Estados Unidos passaram a defender eleições, liberalização política, abertura econômica e enfraquecimento do Estado interventor. E os militares absorveram esse discurso. A queda de Vargas acontece em 1945, com pressão internacional, realinhamento militar, medo da radicalização social e desejo da elite por abertura controlada. Mas,
Se antes a elite apoiava um Estado forte para garantir a segurança do capital, por que agora ela é a favor de um Estado mínimo e ideias liberais americanas? O modo liberal americano, antes fracassado, tornou-se o padrão global. Para receber crédito, investimentos, tecnologia e acesso a mercados, a elite precisava que o Brasil se ajustasse ao capitalismo liberal dos Estados Unidos. Um Estado forte, autoritário, era visto como um obstáculo à confiança e ao capital estrangeiro. O temor do populismo de Vargas era grande pela elite. Um líder carismático que pudesse mobilizar massas e desafiar a elite não seria tolerado. A experiência com Vargas mostrou que, mesmo protegendo a elite, ele tinha poder próprio suficiente para ameaçar frações do capital ou impor medidas de regulação. E liberais defendem descentralização e Estado mínimo, justamente para reduzir riscos de concentração de poder fora da elite. Quando os militares e a elite tiram Vargas do poder, ele concorre novamente às eleições e tudo aquilo que a elite temia voltava a acontecer. Um político eleito pelo povo, sem apoio do capital estrangeiro, sem apoio das elites rurais e urbanas e com forte símbolo da classe trabalhadora que estava ao seu lado. Vargas cria um governo tenso para a elite. Adotou políticas que fortalecem o Estado e o capital nacional, como a criação da Companhia Vale do Rio Doce e da defesa da indústria nacional. Medidas que conflitavam com os interesses de setores internacionais e partes da elite brasileira ligada a importações e bancos estrangeiros. Essa elite internacional e grande parte da elite nacional vê em Vargas um risco real à sua autonomia econômica, já que Vargas poderia usar o Estado para intervir economicamente na distribuição de renda. A crise final do governo Vargas, em 1954, era gigantesca. Ele sofria pressão crescente da elite econômica, imprensa conservadora, militares e capital estrangeiro, que não aceitavam suas políticas nacionais e de proteção à indústria e ao trabalhador. A ruptura com a elite econômica já havia acontecido em 1945, mas apostaram em pressão interna e sufocamento do governo Vargas. A elite tentou por meios institucionais e pressões retirar o Vargas. Como nada disso havia funcionado e influenciado pela Revolução Cubana de 1959, a elite recorre à ruptura completa das Forças Armadas do Brasil com o governo Vargas. Quando a elite estrangeira e parte da elite nacional força as Forças Armadas a romperem com o governo Vargas, o último elo da corrente que mantinha ele no poder foi quebrado. Como resposta, ele se suicida. E em sua carta-testamento, detalha que está fazendo isso por pressão da elite revoltada com as leis de garantia do trabalho. Com o suicídio de Vargas, a elite toma uma pancada atordoante. As massas demonstram apoio ímpar ao Vargas e começam a se levantar contra todos os opositores do governo. Alguns historiadores dizem que o tiro que Vargas deu no próprio peito acertou precisamente a cabeça da elite. Com o grande apoio de Vargas, seu sucessor João Goulart mantém a política trabalhista de Vargas e promete reforma agrária, reformas de base e uma política social profunda para os trabalhadores. Com o apoio das massas, o caminho estava aberto para reformas e direitos aos trabalhadores como nunca havia tido antes. O problema central é que as massas pela primeira vez estavam organizadas no Brasil, mas não em nome da sua libertação e do enfrentamento direto com a elite que tanto havia feito mal aos trabalhadores. As massas se juntaram em torno de uma política institucional e não aspirava à luta armada e tomada do poder pela violência. Quando chegou a esse ponto, os Estados Unidos, a elite e as Forças Armadas estavam desesperadas com as ideias de João Goulart e o apoio das massas. Os Estados Unidos viam o governo Goulart como uma potencial ameaça ao capital estrangeiro e temiam um viés socialista, entre aspas, no Brasil, mesmo que Goulart não fosse um marxista. Porque os militares implantaram uma ditadura autoritária e decidiram voltar com a repressão. Esse ponto é muito importante. Mostra como a elite transita entre diferentes governos, veste diversas roupas e mesmo assim continua no poder. A questão não é um modelo de governo, o objetivo é manter o poder, controlar as massas e garantir o lucro. A elite brasileira temia uma revolução social. O problema não era apenas a ideologia socialista pura, mas qualquer tipo de iniciativa que pudesse mobilizar as massas e dar voz ou poder político aos trabalhadores. A elite buscou os Estados Unidos, que já inseridos na Guerra Fria, temiam o avanço das ideias à esquerda na América Latina. O acordo foi claro. A elite financia, apoia e legitima o golpe militar. Os Estados Unidos oferecem suporte político e econômico e os militares atuam como uma força de contenção da população e dos movimentos populares. O cálculo político era claro e muito próximo do que a elite alemã fez em relação ao nazismo.
Ou controlamos essa massa organizada, ou podemos perder poder político e econômico, mesmo que seja apoiando um regime autoritário, mas que no fim só cumpra a agenda que a elite quer. Com a ditadura militar, o Partido Comunista Brasileiro já estava ilegal desde antes do golpe, e durante a ditadura foi perseguido, desarticulado e muitos líderes assassinados. Então a resistência comunista era mínima e os grupos armados de esquerda foram esmagados pelo AI-5, repressão da polícia política e censura. Portanto, na década de 1970, a elite já via que não havia risco imediato de revolução socialista ou tomada do poder pelos comunistas. Então, por que a elite passou a apoiar a democratização do país e o fim da ditadura? Primeiramente, era exaustivo um governo autoritário. A ditadura enfrentava crises econômicas, inflação alta, greves, oposição estudantil e pressão internacional. A manutenção da repressão pura começou a ser insustentável. A elite percebeu que um regime autoritário e rígido poderia gerar instabilidade e afastar o investimento, reduzir crédito internacional e prejudicar o crescimento econômico. A redemocratização gradual era a forma de garantir que o processo não fugisse do controle da elite. Eles apoiaram as eleições e a abertura política gradual apenas quando o risco do radicalismo ou revolução eram mínimos. Resumo desse capítulo. Do fim da Segunda Guerra Mundial até 1985, a elite brasileira abandonou o autoritarismo, quando ele deixou de ser útil e voltou a apoiá-lo quando sentiu ameaça. Em 1945, pressionada pelos Estados Unidos e pelo novo contexto liberal, apoiou a queda de Vargas. Quando ele voltou pelo voto em 1951, com apoio popular e discurso intervencionista, rompeu novamente e o empurrou ao suicídio. Nos anos seguintes, o medo das reformas de base e da mobilização popular levou a elite a apoiar o golpe de 1964, instaurando uma ditadura para conter as massas e proteger a propriedade. Quando a ditadura entrou em crise econômica e perdeu legitimidade, a elite aceitou a redemocratização gradual apenas quando teve certeza de que seus interesses continuariam protegidos. Agora chegamos na parte final, de 1989 aos dias atuais, da redemocratização até hoje. Aprendemos até aqui que a elite controla o sistema desde a sua fundação e que o voto foi criado como um instrumento para controlar quem poderia participar da política. No começo, o voto excluía negros, trabalhadores rurais e urbanos. Hoje ela é universal, mas o sistema continua estruturando de forma a beneficiar os seus próprios interesses. A redemocratização e direito ao voto foram cedidos para dar mais ar de legitimidade, e com a base controlada de novo, a elite sabia que seria impossível a criação de novos movimentos revolucionários, já que as alas mais dispostas foram eliminadas ou torturadas. A elite canalizou as revoltas estudantis para não ser contra a elite em si, mas apenas por direito ao voto. Junto à pressão externa dos Estados Unidos, o símbolo de liberdade para essa nova geração era apenas direito ao voto. Não havia base marxista, não havia ciência do proletariado. Não havia luta de classes. A elite já havia limpado qualquer resquício de socialismo que pudesse ter surgido no governo Goulart. O objetivo foi alcançado. A elite controlou as massas que foram incendiadas pelo suicídio de Vargas. Introduziu um sistema eleitoral controlado e criado para favorecer a elite e que seria capaz de, entre uma falsa briga de direita e esquerda, desorganizar mais ainda a população. Peraí. Como a elite controla a política se agora vivemos num país democrático? A elite construiu um sistema político feito para desorganizar a vontade popular. O voto existe, mas o acesso ao poder é filtrado. Ninguém chega a disputar eleições municipais, estaduais ou nacionais sem passar por partidos altamente burocratizados, centralizados e financeiramente dependentes. O controle dos partidos políticos estão nas direções partidárias, que decidem quem pode ser candidato, quem recebe fundo eleitoral, tempo de TV e estrutura. Essas direções de partidos políticos são frágeis por natureza. Eles dependem de financiamento, alianças econômicas e acordos de bastidor. Não é preciso controlar milhões de eleitores, basta controlar algumas dezenas de dirigentes. Isso torna o sistema facilmente manipulável politicamente ou substituídas por manobras internas. A política vira um jogo de peças, não de projetos. Esse modelo da elite cria falsas brigas políticas enquanto preserva consensos estruturais. Os partidos brigam entre si, os discursos se antagonizam, mas quase todos aceitam os mesmos limites: respeito absoluto ao mercado financeiro, intocabilidade da grande propriedade, submissão fiscal e dependência de capital internacional. Quando surge uma liderança que ameaça sair desses trilhos, o sistema reage, não necessariamente com golpe militar, mas com impeachment, lawfare, cerco midiático
ou sabotagem institucional. A elite não precisa mais de Vargas, de um líder carismático que concentre o poder. Ela aprendeu que líderes são instáveis. O controle moderno é impessoal, difuso e permanente, operado por regras, instituições e crises fabricadas. Assim, a alternância de poder passa a ser controlada. Governos mudam, partidos se revezam, mas o núcleo decisório permanece o mesmo. Quando convém, o crescimento com a inclusão limitada permite-se. Quando o capital se sente ameaçado, o ajuste vem. A democracia funciona como uma válvula de escape social, não como um instrumento de transformação. A elite brasileira deixa de governar diretamente e passa a governar o jogo, definindo quem pode jogar, onde pode ir e quando deve sair de cena. A Constituição Burguesa, criada em 1889 com a redemocratização, ampliou direitos sociais, mas foi construída de forma a não ameaçar o poder material da elite. Saúde, educação, moradia, trabalho e previdência viraram, entre aspas, direitos universais. Porém, sem mecanismos reais de garantia do estado de bem-estar social, não há uma punição estrutural para o Estado que não entregue esses direitos, nem a ruptura lógica de mercado que transforma esses serviços em serviços precarizados. O SUS é universal, todos têm acesso, mas ele é subfinanciado. A educação é um direito, mas é desigual desde a base. A moradia é garantida juridicamente, mas o direito à propriedade privada é absoluto, permitindo especulação e expulsão dos pobres. A Constituição protege o trabalho, mas não toca na estrutura do capital financeiro, garantindo autonomia total ao sistema bancário e à dívida pública. Ou seja, concede direitos sociais sem mexer no poder econômico que impede a sua aplicação plena. O pobre passa a ter direitos formais, mas continua sem meios de exercê-los. O sistema político brasileiro foi moldado para ser vulnerável ao capital externo, especialmente ao americano. Isso não é um acidente, é projeto histórico. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a organizar a ordem mundial com o dólar como moeda central. Controle de crédito, organismos internacionais como o FMI, Banco Mundial e a capacidade militar para garantir essa arquitetura. O Brasil entra nessa ordem como economia periférica, exportador de commodities, importador de tecnologia, dependente de financiamento externo e com moeda fraca. A elite brasileira aceita essa posição porque ela preserva seus privilégios internos, mesmo sacrificando soberania nacional. A elite brasileira não é uma elite nacionalista no sentido clássico. Ela é uma elite associada, lucrando mais sendo intermediária do capital internacional do que construindo um projeto autônomo de país. Bancos, agronegócio exportador, mineradoras, setores financeiros e grandes grupos empresariais ganham com abertura irrestrita, desindustrialização e dependência tecnológica. Para isso, aceitam regras impostas de fora, juros altos para atrair capital, austeridade fiscal permanente, prioridade absoluta ao pagamento da dívida, privatizações e desmonte da capacidade estatal. O Estado brasileiro é enfraquecido deliberadamente para não competir com capital estrangeiro, enquanto o Estado americano é forte, intervencionista e agressivo quando se trata de defender seus próprios interesses. A mesma elite submissa à coroa portuguesa, lembrando que no período colonial ela não era uma elite nacional, era uma elite administradora da colônia, dependente da coroa portuguesa para terras, cargos, monopólios e opressão das massas. Com a independência e a queda do reino português, a elite se torna submissa ao Império Britânico, que era o maior império do mundo. Com a crise pós-Primeira Guerra Mundial, abre-se uma janela histórica rara. Essa janela coincide com a crise de 1929, o colapso do café e a ascensão de Vargas. Pela primeira vez, a elite brasileira é forçada a pensar em um projeto menos dependente, não por consciência nacional, mas por necessidade. O fim da Segunda Guerra Mundial fecha essa janela. Com a vitória dos aliados, o mundo entra em uma nova ordem. Dólar, Acordo de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial e o poder militar sem rival dos americanos. O Brasil não tem força nem interesse para disputar esse arranjo. A elite brasileira faz uma escolha consciente: voltar à subordinação agora aos americanos. Essa dependência, diferente da primeira, passa a ser ideológica e institucional, não apenas comercial. Quando Vargas tenta manter resquícios de autonomia, petróleo, energia e empresas estatais, entra em choque frontal com essa elite já alinhada aos Estados Unidos. A crise de 54 simboliza exatamente isso, o limite da autonomia possível. Agora, para encerrar o vídeo, vou deixar aqui as palavras de Carlos Marighella com uma reflexão profunda. Como o povo poderá libertar-se? Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte.
Esta mensagem é para os operários de São Paulo, incluindo os trabalhadores do interior. Que obtiveram os operários com as eleições realizadas até hoje no Brasil? Muitos foram os líderes burgueses eleitos. A situação dos operários não mudou nada. O governo de João Goulart, que tinha o propósito de realizar reformas de base pelo caminho pacífico e eleitoral, foi deposto por um golpe dos gorilas apoiado pelo imperialismo dos Estados Unidos. A situação dos trabalhadores não se modificou. Na América Latina, ainda há quem acredite na saída pacífica e eleitoral. Em quem vai o povo confiar para libertar-se? Não pode ser nos líderes burgueses, não pode ser na burguesia brasileira, que já fracassou tantas vezes e prefere entregar o país ao imperialismo norte-americano a permitir que o povo chegue ao poder. Não pode ser nas forças armadas convencionais, no exército ou o que for, pois estas forças são comandadas pelos gorilas e se destinam a reprimir as massas e seus movimentos de protesto. Outra alternativa é esperar que os sindicatos cresçam e se libertem com eleições sindicais e o movimento grevista tome vulto. Mas como obter a vitória com a greve, mesmo com a greve geral, se os operários não dispõem de forças armadas e cada greve é reprimida pela polícia e as forças militares da ditadura com uma brutalidade jamais vista? Em último caso, para impedir que os trabalhadores alcancem o poder através do movimento de massas, as classes dominantes e o imperialismo recorrem ao golpe militar e mantêm o controle da situação. É que por meio de eleições ou pela via pacífica, jamais o povo brasileiro se libertará. Não há outro caminho para os trabalhadores senão conquistar o poder pela violência e destruir o aparelho burocrático militar do Estado, substituindo-o pelo povo armado. Cada operário, cada camponês, estudante ou intelectual, cada jovem, cada mulher solteira ou casada, cada homem brasileiro pode ser um soldado da libertação de nosso povo do jugo da ditadura e do domínio do imperialismo norte-americano. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. Podem surgir dos colégios, das escolas, das universidades, das fazendas, das usinas, dos patrimônios. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, viajar a pé, transpor obstáculos em terrenos acidentados, subir ou descer por escarpas e barrancos. É preciso partir do povo, da base e não da cúpula. Partir de um pequeno núcleo inicial de combatentes, sem levar em conta a filiação partidária ou a tendência filosófica de cada um. É decisivo, portanto, organizar clandestinamente um pequeno número de homens e mulheres que não temem o sacrifício, têm convicção revolucionária e estão dispostos, mas dispostos mesmo. É possível a partir da estaca zero, com os próprios recursos do povo unido e organizado, e derrotar a ditadura e o imperialismo yanqui e chegar à conquista do poder. Os operários do Brasil têm uma responsabilidade histórica sobre seus ombros na luta contra o imperialismo norte-americano. Para frente, portanto, morrer ou vencer.